Olá, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. São 6h36 da manhã de uma terça-feira do dia 2 de setembro de 2025. E o que nós vamos realizar? Falar, edificar, cultivar, plantar. Naquele tempo, sim, Deus esteve a me falar. Parecia um enigma santo. Primeiro o anjo esteve a chegar. Me disse que Deus tinha um assunto estritamente particular. Chegou assim. Coçava assim a orelha, olhava. Eu logo vi. O quê? Não, eu logo vi. Sim, porque tem gente que diz que quando chega assim uma coisa assim do outro mundo, aí assim, a orelha coça. Aí chegou assim, eu falei, sim. Mas o anjo era o anjo. Chegou assim, tem falado com seu pai? Santo, que interesse? Não é anjo. Mas o anjo disse, tem falado com seu pai? Como é que ele está? Diga que eu mandei lembranças, aquela conversa. Aí eu disse, vem cá, por que não manda a real? O anjo logo me disse, não, Deus disse que tem um caso particular, mas que eu chegasse assim devagar e que deixasse no ar o assunto a se tratar. Eu disse, danou-se. Chegou assim, com esse jeito, porque Deus disse para você deixar no ar. Não, ele disse assim, procura uma maneira de falar com Maria de Cássia para ela não se angustiar, não agoniar, para ela vir com você devagar. Eu deixei o anjo lá, o que o pé de bolo, e ele a gritar, espera, que Deus disse que não era para eu colocar asa para voar não, que é para a gente ir devagar. Quando eu vi as asas do anjo nas minhas costas, santo Deus, as asas nas minhas costas, e eu a voar, e o anjo lá, a me gritar, e eu a desfrutar. Eu falei, santo Deus, não mandei você deixar asa assim no lugar onde eu pudesse passar. Foram as asas que vieram me encontrar. Aí quando eu vi o pezinho de bolo lá, parou, cansou. Aí eu disse devagar e disse, está vendo você? Está vendo você? Tu és um privilegiado. Quando eu vou falar com Deus, eu tenho que caminhar um bocado. E você, olha aqui, eu aqui estrupiada para falar com Deus. Você chega, bate asa, joga essa conversa fora e diz para eu não me angustiar, que Deus diz para você falar devagar. Tu tem jeito para falar com ninguém? O anjo logo abriu os olhos, o quê? Sentou, levantou, sentou, levantou. Aí tu tens. Tu chegou como para dizer? Sim, você chegou devagar para dizer, sim, para o homem lá, que mudo ele ia ficar. Foi assim que você chegou? Você chegou e disse, você vai ficar mudo por isso e isso. E quando você foi falar com Maria, você disse o quê? Você teve delicadeza? Você vai, de fato, carregar um filho de Deus. Porque você não preparou esse ambiente todo. Você não tem jeito, não. O quê? Quando eu disse para o anjo que ele não tinha jeito. Tu não tem nem delicadeza para falar, não. Você disse que o homem tinha idade avançada, a mulher tinha idade avançada. Isso é uma gentileza? Mas era o anjo. O anjo não podia, de fato, a minha língua arrancar. Eu aproveitei o que descasquei nele. Eu descasquei. Eu disse para ele, por que você não veio me avisar? Por que você não veio me avisar? Para que eu não estar. Sim, que não era um bom momento. Sim, por quê? Agora chega perguntando como é que vai seu pai. Meu pai, por certo, vai bem. Mas naquele momento, eu e o anjo, o que? Estivemos a nos abraçar.
Poxa vida, amigos de longa. O quê? De longa data. Ah, que coisa maravilhosa é você poder encontrar amigo de longa data. Aí sabe como é que é São Gabriel? São Gabriel me levou para passear. Aí disse, ó, Deus disse assim, para a gente na mesa sentar, um banquete ofertar. É o que nós vamos realizar. Santo anjo pegou tanta coisa para na mesa colocar. E ali disse assim, eu posso os convites levar. Eu disse para o anjo, olha, a depender do lugar. Eu não sei não se você não vai apanhar. Cada hora que ele saía para um convite, o quê? Chegava estrupiado. O quê? Até depenado. Eu falei, santo Deus, eu disse para você, cada hora que você for um convite levar, essa gente vai lhe estrupiar, ninguém vai ter consideração porque você anunciou Messias, não. Ora, ora, quer dizer, ora. Olha, uma mesa tão farta e o anjo chegava moído de pancada. O quê? Porta na cara, porta na cara, porta na cara. Eu disse, coitado do anjo Gabriel. Eu não sei não, nós dois vamos lá falar com Deus. Vamos juntos falar com Deus, a mesa lá, farta. Pegamos uma toalha, jogamos por cima, separar a comida ali, preservar. Não tinha geladeira nem nada. Mas o anjo esteve a soprar a temperatura adequada, fechamos a casa. Mas aí o anjo disse assim, ô Maria de Cássia, não é uma coisa boa a gente deixar a casa trancada com tanta comida, não. Vamos de fato destelhar, porta tirar, janela, vamos deixar aqui escancarada. Quem precisar do alimento, a gente trabalhou tanto, a gente deixa cá. Eu falei, é uma boa ideia. Além do mais, vamos aproveitar a madeira do telhado, da janela da porta, vamos fogatear. É conforme fizeram quando São João Batista aqui esteve a chegar. Fizemos uma fogueira, e nós pegamos as telhas, fizemos assim tudo arrumadinho como bancos em volta da fogueira. É um frio danado. Quando a gente ia pegando assim a estrada, o primeiro convidado chegou desconfiado. Eu estou precisando me assentar um pouco. Eu posso por aqui ficar? Não precisa se preocupar não. Eu estou acostumada a fome passar. Mas nós dissemos, não, nós não podemos ficar. Tem comida aí, tem água fresquinha, tem até café para coar, está tudo lá. Precisando, pode aproveitar. Se alguém mais chegar, como você foi o primeiro, vamos disponibilizar. Quando nós estávamos a caminhar, o anjo me pegou para voar. A fila, pegando caminho para na casa. O que na casa? Lá a fogueira, acho que foi a fogueira, sei lá. Aí eu logo vi que o primeiro era índio. Eu falei, São Gabriel, o homem era índio, fazendo sinal, aproveitando a fumaça, mandando sinal. E o povo lá, que estava a precisar, ali, vendo sinal, dizendo que tinha comida, mesa farta, e gente, e mais índios chegando, e sinal. Olha, a coisa foi assim, que eu fiquei a pensar, São Gabriel, não sei não se nós não vamos ter que voltar, como a quente uma fervendo de lá. Porque essa história da gente ter deixado aquele homem entrar, o homem era índio. Mas São Gabriel disse assim, olha Maria de Cássia, se fosse Paraguaçu, você não iria deixar? Então vamos. Chegamos lá, Deus estava na varanda. O quê? Ave Maria, eu falei, santo Deus, da varanda. A varanda parecia que tinha tirado o dia para a fogueira admirar. Cheguei, mas São Gabriel desconfiado. Nós não podíamos perguntar por pai, pelo pai de Deus, Deus era o pai.
Chegamos, eu olhei para São Gabriel olhou para mim. Como vai seu filho? Passou por aqui? O quê? Foi. Deus olhou para mim e disse, meu filho tá tal qual você. Eu falei, E o que foi que sucedeu? Ela disse, a mesma fogueira ali, você, por certo, acendeu. Eu olhei para São Gabriel, eu não poderia falar nada, mas sabe como é que é? Deus disse, vem cá. Abriu janela, arrancou tudo, fez fogueira. Você está preparada? Sim, eu vou lhe perguntar. É uma roubada? Oi, me perguntou. Isso é uma roubada. Quem mandou você atear aquele fogo na casa? Eu disse assim, olha, sabe como é que é? São Gabriel deu uma ideia porreta para poder a gente deixar a coisa lá e aquela coisa toda ateando fogo. Deus disse, a coisa assim adiantada, ainda chegar e fogo. Olha, Maria de Cássia, eu estive aqui a preparar. Tudo que você está a precisar está aqui, nesta bagagem, de cunho bem particular. Olhei. É engraçado que a bagagem eu poderia pegar e no meu pescocinho assim, como um amuleto, pendurar. Santo. Tinha apenas um lápis. Eu falei, santo Deus. Deus disse, é para você mesmo a sua própria história contar. Em cada lugar que for. Que você for. Está. Agora São Gabriel não vai poder lhe acompanhar, não. Ele vai para casa voltar. Disse para São Gabriel, você vai para lá, para casa voltar, e vai lá o baba organizar. Se não quiseram fogatear, tem tanta gente a chegar, que eu acho bom você, os seus parceiros, você convidar. Aí São Gabriel disse assim, mas São Rafael está para lá, tem outro compromisso. E São Miguel, não sei se vai dar. Mas Deus disse, vai ajudar, resolva os problemas, leva os três. Para os três para o mesmo lugar. Maria de Cássia vai ter que esse lápis pegar. Você organiza o baba. Diga ao primeiro convidado para lhe ajudar. Não foi ele que também que resolveu, sinal enviar. E me despedi de São Gabriel. Foi. Ele parecia assim chateado. Assim, que trabalho danado. Vou ter que pegar no pesado. Porque São Rafael, você sabe, está arrombado. Mas Deus disse para eu, de fato, me apiedar, vou lá de fato, não sei, acho que ele ficou responsável por alguns caixões fechar. E São Miguel, não sei não, acho que eu mesmo vou ter que o buraco cavar. Porque, eu não sei não, Maria de Cássia, será que eu vou aguentar? Você sabe, Maria de Cássia, meu pé de bolo, uma tarefa dessa. Eu disse, meu filho, confie. Além do mais, quantas pessoas seu nome estão a carregar? Vá lá. Aí ele disse, mas também tem essa história, Maria de Cássia. Deus até me disse para eu, de fato, identificar, para não haver nenhum tipo de confusão, para eu não misturar, sim, os Gabriéis do lugar. Eu disse, você vai tirar de letra. Vá. Aí fizemos o sinal do J. O quê? Sim, eu tinha que dizer para ele, ó. Não vá, a coisa tem que ser. Fizemos lá aquela combinação. Aí ele foi. Aí Deus disse assim, minha filha, você tem alguma objeção? Eu disse, não tem objeção nenhuma. Está tudo bem comigo, está tudo bem. Mas Deus chegou, levantou da varanda, assim, se adiantou, na casa entrou e eu fui seguindo, né?
Me deu a vontade de sentar na cadeira, estava esgotada. Ave Maria, trabalhei tanto com o Gabrielzinho, esgotada. Mas Deus, caminhando eu fui, né? Quando eu cheguei lá, uma maca. Quê? Uma maca. Olha, me espera. O quê? E não. Estava lá. O filho logo colocou a risada. Eu disse, meu Deus do céu. Está até dando risada. Aí eu falei. E aí, Deusinho, como vai? Eu disse para Deusinho, como é que vai? Tá me esperando aí, é pra quê? Aí Deusinho logo disse, ô Maria de Cássia, deixa de conversa. Eu já lhe avisei, deita logo aí. Pai vai fazer uma ressonância magnética. Precisa saber se o coração vai suportar. Essas coisas todas que você vai ter que passar. Aí eu cheguei, tirei meu sapatinho, deitei. Aí quando entrei assim na outra sala, santo, que máquina. Que máquina, aquilo é que é máquina. Oxi, entrei deitada ali, curiosa, olhando. Aí Deusinho me disse assim, olha, você precisa de fato deixar o ar do lugar em seus pulmões entrar. Mas tem que ser com o primeiro baque que vai chegar. Eu disse, valei-me do céu, vou ter que aprender a respirar, porque numa bolha eu estive a ficar. Não tive direito de conhecer o ar, o do lugar. O Deusinho, a Deusinho sempre esteve a me ajudar, renovando o ar, da tal bolha que os infames estiveram a me colocar. E eu, num sacrifício danado, muitas vezes, meu Deus, o quê? A consciência não aguentava, não. Eu nem sei como é que eu não caí em casa. Mas Deusinho sempre lá. Deusinho sempre lá. Me antecipando, colocava vagalume para piscar. Para eu correr. Ou para sentar, ou para deitar. Porque não tinha tempo, não. Não tinha tempo de escolher, não. Santo. Aí eu ali, pensando, como é que eu vou suportar? Sim, porque Deusinho avisando. Paiinho vai, o primeiro furo na bolha. Não vai ter como voltar. Na bolha você não vai mais poder ficar. Quando o Paiinho der o primeiro furo, você tem que correr para lá. Que é para você respirar. Vai ser o primeiro baque. O ar vai pelas narinas entrar, mas você não vai poder pulmão fechar. E vai ter que suportar o primeiro baque. Vai ser de arrasar. Eu olhei a ressonância, a máquina estava deitada. Eu falei, meu Deus do céu. Quando eu olhei, o que é a estrela d'alva? Oxi! Iluminava. Quando a estrela d'alva deu aquela cortinada. Já, pá, pá. Eu falei, Deus do céu, Deus do céu. Será que eu vou ter que voltar, sim, para o tempo da arca? Sim, sabe como é que é? De dia, Deus guiava. O quê? O seu povo com tal de fumaça. De noite era o fogo. O quê? Sim, para o povo. Ali. Poder à noite atravessar. Não podia dar luxo de parar, não. A dificuldade era muito grande no lugar. E ali deitada acompanhando. De repente chega. O quê? Olha, uma espécie de arca. Pesada. Pronto. Se encaixou assim, com perfeição na maca. Ali, a maca foi elevada. Eu entrei na tal da máquina, acompanhando a estrela d'alva. Santo. Eu confesso que eu nem estava assim a imaginar. Sim, porque um furo daí eu ter que correr para o lugar para aprender o ar, aprender a respirar.
é sem poder sair. Deus não pode para a bolha voltar. Vai ter que ficar no lugar. Sim, para você aprender. Você vai ter que se acostumar. Vai ter que se acostumar. Vai ter que se acostumar. O que a arca dizia? A arca passava assim, ó. As letras. Vai ter que se acostumar, vai ter que se acostumar, vai ter que se acostumar, vai ter que se acostumar. E eu rodando, 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 rodando. Santo, quando penso que não. O quê? O primeiro furo esteve chegando. Pá! Santo. O coração esteve acelerando. O que a boca seca ficando. O que o ouvido parecia que estava. O que a Maria parecia que estava sangrando. Aquela coisa horrível. Horrível, horrível. Tapando, tapando. E eu sentindo aquela coisa ruim. As vistas foram logo. O que lacrimejando, lacrimejando, lacrimejando. Mas ainda não consegui sentir o ar. O ar ainda não estava entrando. Mas estava lá, o furo. Quando eu penso que não. Oh, meu Deus do céu. Foi o baque. O baque de uma maneira tão grande. Foi um baque tão grande. Que naquela hora, o que todo o meu corpo esteve congelando. Congelou. Congelou mesmo. Parecia que eu estava assim, numa máquina. O quê? É para não sentir dor. Ali, corpo congelado, congelado. Logo me lembrei, meu Deus do céu. O corpo está preparado. O corpo está preparado. Vamos, de fato, encontrar o buraco. Tenho que encontrar o buraco. A treva não é fácil. Aí fiquei a me lembrar, sim, do tempo que não tinha ar. E agora o ar entrar. Mas eu tinha que encontrar, a treva era tão grande, que eu tinha que encontrar a primeira bolha de ar. Sim, porque Deus não ia mandar um ar para o meu pulmão simplesmente estourar, não. Era a primeira bolhinha de ar. Santo, quando eu fiquei pensando na primeira bolha de ar, eu logo pensei, é gestante. Sim, porque você precisa aprender a lidar com gestante. Eu falei, Santa, primeira bolha de ar. Eu tenho que, de fato, pensar. Pensa quando grávida você esteve a ficar. Qual é a primeira preocupação? É, de fato, mão na barriga você colocar. Sim, sabe como é que é? Aquela coisa instintiva, você vai colocar a mão na barriga. Aí eu falei assim, se a primeira bolha de ar pelas narinas entrar, eu vou imediatamente, mão na minha barriga, colocar. Sabe como é que é? Estar gestacional. Eu preciso, de fato, existir no lugar. E se é assim, eu mesmo tenho que, essa oportunidade me dar. Eu serei útero. O quê? Útero familiar. Quando eu pensei assim, eu estava naquela posição, sim, de parição. O quê? Sim, estava na posição de parição. Eu tinha que, de fato, me esforçar. Colocar o meu joelho aqui na minha cabeça e segurar. Sim, porque você não pare assim, assim, devagar, não. Você mesma. Sim, você tem que uma bola virar para você o seu mundo conquistar. Eu tinha que ser esse útero. Aí eu consegui. Finalmente eu consegui. Quando eu consegui, eu parei. O primeiro pensamento, eu pari, meu Deus. Quando eu parei o primeiro pensamento, santo, eu me vi assim, com tanta coisa para realizar, que eu disse, meu Deus, eu com tanta coisa para realizar, é vantagem. Não, é vantagem mesmo eu encontrar esse ar, para eu querer aqui ficar, eu aqui respirar, eu com tudo isso lidar. Sem contar que eu até pretendo, pelo menos, um pouco de velhice. Se a velhice alcançar, será que é vantagem? Sim, porque essa dificuldade que velho, o quê? Que velho costuma passar, será que é vantagem? Eu velha ficar. Meu Deus, não é melhor
esse pensamento expurgar. Fiquei, o quê? Sim, porque se você é ser humano, você tem que dúvida gerar. Você não pode o primeiro pensamento assim pegar com certeza absoluta, não. Imediatamente a arca esteve a enviar pensamentos. Pensamentos e mais pensamentos gerando dúvida. Será que você vai do mundo gostar? Será que você vai se dar bem com as pessoas do lugar? Será que alguém de você vai gostar? Será que não vão lhe odiar? E dúvida. Ah, cara, só dúvida. Dúvida, dúvida. E o primeiro pensamento lá. Eu disse, oi, de boa mesmo, eu vou. Eu vou, de fato, deixar. Deixar da tatu peba é chegar. Quando vê esse pensamento de tatupeba, eu virar imediatamente no cemitério. O quê? Oh, meu Deus, a ressonância magnética me jogou, foi no cemitério. Pá! Santo, quando eu fui no cemitério parar, eu fiquei pensando, meu Deus, gente do céu, mas se eu morrer antes de gente virar, onde é que vão me enterrar? Quem vai por mim chorar? Quem vai de mim se lembrar? Se eu, no cemitério, vim parar, sem antes gente virar, eu tenho que aceitar. Eu tenho que aceitar o ar que o Divino esteve a falar. Se Deus vai a bolha furar, ninguém vai poder mais a bolha controlar. Eu vou ter que respirar. Eu vou ter que aprender o tal de senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. E eu no cemitério. Aí, na condição de tatupeba, é duro. O quê? Ah, você precisa com defunto lidar na condição de tatupeba. Você começa, de fato, a imaginar na dificuldade que é você. O quê? Em cemitério, sozinho está. Logo eu disse, morto com morto conversar não tem graça. E ali, morto aqui, outro acolá, olho comprido, muitos a chorar, outros assim sem saber nem onde a mão colocar, sem saber como mão usar, aquela coisa ruim, ruim. Logo do anjo Gabriel eu estive a me lembrar. Me lembrei imediatamente. Eu falei, santo, imagina o anjo Gabriel, a dificuldade que é mesmo ter que anunciar, sim, que gente vai chegar. E com a visão de longo alcance, a dificuldade toda que gente vai passar. Sim, porque a vida de São João Batista não foi fácil. A vida do Messias não foi fácil. Imagine se o anjo Gabriel viesse, o que me falar? Você tem que aprender a respirar. Eu logo ia pensar, tragédia, tragédia, tragédia e tragédia. Eu não iria nem querer escutar. Eu colocava o anjo, o quê? Fiquei pensando nas amizades. O quê? Aqui o mundo de Deus esteve a me dar. Santo, fui tão amiga de anjo Gabriel. Puxa, eu até me dei muito bem com o anjo Rafael. Santo, eu abusei tanto, anjo Miguel. Santo, e eles agora lá. Sei não, cada um de mim a precisar. E eu aqui, e esses mortos? Será, meu Deus, que é bom eu com morto falar nessa condição de tatupeba? Sim, porque quando essa bolha de fato estourar de vez, ai meu Deus, quantos defuntos vão me procurar? Percebi que os defuntos estavam a gostar da história. O quê? É o costume de falar sozinha. Quando eu estive a notar, eu estava falando no cemitério. Aí os defuntos ali, a escutar. Eu falei, santo, o que há? Um chegou e disse assim, não é por nada não. Quem foi que esteve ali matar? Eu disse, o quê?
Não, porque se você chegou aqui na condição de Tatupeba, quem chega na condição de Tatupeba, olha, não é morte boa não. Eu disse o quê? Ele disse, sim. Numa bolha você esteve a ficar? Sim, porque quando a gente escolhe bolha de ar, nunca é bom. Nunca é bom. Eu disse, eu não escolhi bolha de ar nenhuma não. Numa bolha de ar que estiveram a me jogar. Aí outro disse assim, santo, lhe jogaram numa bolha de ar. Quando me jogaram numa bolha de ar, eu estive a me arrombar. O quê? Foi para de fato eu perder o direito até de caminhar. Aí eu não aguentei, eu tenho que falar. Eu tive que a minha vida eliminar. Eu vi que só tinha história triste. O quê? Olhei para uma, a outra, falei, meu Deus, é tudo Tatupeba. Eu fui falar. Mania de falar. O quê? Se quando você não pensa. Aí eles disseram, o quê? Eu falei, vocês estão falando de mim, vocês estão tudo na condição de Tatupeba. Por que que vocês continuam? Ai, foi uma choradeira. O quê? Choradeira, choradeira, choradeira e eu lá. Junto com eles nessa mesma condição de Tatupeba. Aí depois de eu conversar, eu disse, olha, eu preciso voltar. Eu já entendi que eu não quero chegar aqui nessa condição de Tatupeba, não. Nem eu quero a minha vida tirar, nem eu quero que ninguém venha me matar. Já entendi o que a arca queria como lição me dar. Eu preciso voltar. Eu preciso um pensamento a que alcançar. Aí é que eu vi o crucifixo. O quê? É o crucifixo para cima de mim tombar. Eu coloquei o crucifixo nas minhas costas. Sim, porque o evangelho diz, quem quer me seguir, pega a sua cruz. Pega a sua cruz, eu coloquei nas minhas costas. Quando eu coloquei, pronto, voltei para a máquina de ressonância. Deusinho estava lá, me esperando. Aí me disse assim, como é? Vai querer ficar na bolha de ar? Ou vai querer o ar encontrar para essa bolha de ar nunca mais na sua vida estar? Eu disse para Deusinho, não. Quando Deus enviar a primeira gota de ar, eu já vou estar pronta para de fato respirar. Aí Deusinho disse assim, olha Maria de Cássia, por mais que as coisas possam se complicar, muito mais difícil é numa casa trancada ficar. Muito mais difícil é a gente não ter direito de poder, sim, é parente, visitar. Muito mais difícil é a gente não se dar uma oportunidade, sim, de vínculo, com parente, criar. Muito mais difícil é a gente não ter direito de uma roupa colocar, sim, para numa festa com parente estar. Tudo isso é que é muito mais difícil do que qualquer outra coisa, em qualquer lugar. Deusinho sempre tem razão. Não, ele tinha razão. De que adianta você, de fato, uma vida levar sem ter direito, sim, de até casa de parente visitar, frequentar. Você sempre sem ar, fora do ar que as pessoas comuns costumam respirar. Porque se numa bolha você o tempo todo está. Ou você vai, de fato, se sufocar, não vai suportar, ou sabe como é que é? Por azar. O quê? Não, sabe como é que é? Sei lá, alguém resolve com você cismar. Porque quem tá na bolha sabe como é que é. Costuma tanta coisa falar. Aí eu disse, santa, mas colete à prova. O quê? Eu disse, não. Colete de bala eu não quero usar. Muito menos a prova de. Mas Deusinho me disse, olha Maria de Cássia, de que adianta você da bolha sair? Para você viver feito uma perseguida. Eu falei, não tem sentido a pessoa viver como uma perseguida.
Aí, quando Deusinho falou assim, que não fazia sentido mesmo eu viver como uma perseguida, santo. Aí foi que apareceu o quê? A primeira ferida. Quando apareceu a primeira ferida, aí Deusinho disse assim, olha, a gente já deixou, sim, a gente já deixou a nossa escrita. Está tudo aí. Nós até conseguimos nos entender com Cida. Então, se a gente conseguiu se entender com Cida, as coisas estão bem assentadas, até na vida de Cida. O certo é, Cida vai compreender, sim, que Cidinha também ficou, ficou assim também, com a mesma ferida. E se Cidinha ficou com a mesma ferida, a gente tem que também que compreender que as coisas foram ficando assim, mais comprometidas, e que a gente não deu a importância. Sim, sabe como é que é a lei da vida? E aí a gente tem que, de fato, encontrar o espaço, sim, para cada um, a própria carga carregar. Não é de sua responsabilidade. Você carga de Cida, nem de Cidinha, nem de Dindinha. Carregar. Cada um vai ter que a própria carga carregar. Foi naquele momento assim, quando eu estava ali pela máquina passar, aí São Gabriel chegou e me disse, já deixei tudo como Deus esteve a me falar. Estão todos muito bem servidos no lugar. Não deve se ocupar. Santo, aí São Gabriel pegou assim uma peninha da asa e me disse assim, leve que você vai precisar. Quando a bolha, Deus estourar, não, pense que você nunca quis mesmo ter asa para voar. Se você quisesse ter, você não estaria presa numa bolha de ar. Então leva essa peninha. Eu tenho certeza que você vai encontrar um anjo de candura para você entregar. Assim que a bolha furar. Aí fiquei conversando com o divino, acertando lá os detalhes, as coisas todas. Ele me disse para eu, de fato, não me atrasar, que seria muito rápido o ar, que é a primeira bolha, mas é coisa rápida, é de Deus, né? Deus é assim, pá! Aí ele me disse, fique nessa posição. Até na posição ele esteve a me colocar. Fique nessa posição, que é nessa posição que você deve estar. Assim você vai poder de fato pegar a primeira bolha de ar para você escapar. E ali pode vazar. Pode deixar que eu mesmo vou puxar o resto da bolha. Eu já tenho até onde colocar. Eu não quis me preocupar onde é que o Deusinho ia colocar, não. Porque Deusinho sabe como é que é. Depois ele faz lá, depois ele vem, me informa, tá? Aquela conversa boa. Aí ele me disse assim, já preparou, assim, tudo aí, tal e tal. Não, já aí, sabe como é que é. As coisas ficaram assim, assim, difíceis. Mas Deus disse, olha, no princípio, sim, no princípio e no fim, Deus nunca deixou de existir. Então o meio você vai ter que dividir com os afins. Sabe como é que é? Aí eu disse sim. Deus disse sim? Não, eu disse sim, eu disse, não tá de boa mesmo, não tem ocupação para a minha cabeça esquentar, não. Na primeira confusão, eu já vou entender que foi a bolha que esteve a estourar, ou foi o senhor que fez o furo para eu respirar, e eu vou de fato me lembrar. Sim, que a gente pode até gelada ficar, mas é Deus que vai
o aquecedor ligar para a gente saber. Saber com morto, sim, morto lidar, sem a gente querer, sim, é uma proteção que nenhum homem pode nos dar. A proteção quem pode dar é Deus. Se é assim, deixamos nosso recadinho aqui. Já estive a contribuir com o caminho que Deus desejou para mim. Agora eu vou o dia concluir com o texto e vou tirar o dia. Tirar o dia para de fato os meus compromissos comigo mesmo a cumprir, porque eu tenho certeza que Deus tem uma agenda linda para mim. Obrigada, obrigada, obrigada. Sorria. Diz o divino todos os dias. Confie.